Boa noite. Prazer estar aqui novamente para falar desse homem, né? Muito singular, porém difícil de compreender em muitas situações nas nossas vidas, onde aqui no mundo nos encontramos todos em desafios, né? Cada um à sua medida, cada um de acordo com a sua própria história. Entretanto, é interessante nos aproximarmos um pouquinho desse conteúdo para entendermos a lógica de cura, né, de tratamento que Jesus utilizava quando ele passou por esse mundo e quando ele tratou toda a humanidade, na verdade, instaurando a era da psicoterapia no planeta, né? Que hoje a gente tenta copiar. Ao longo da história, a psicologia vem trazendo algumas técnicas que Jesus criou e instaurou há mais de 2000 anos atrás. Então, esse homem, né, que mudou a era da humanidade, né, que veio instaurar esse novo paradigma para a gente, mostrando como é que a gente pode viver no mundo harmonizado ou buscando esse equilíbrio interno diante desses desafios, influenciando o nosso comportamento, né, o modo de como nós lidamos e interpretamos a vida e nos localizamos nesse mundo ao longo da história, né? E mesmo sem ter escrito nada, né, ele deixou registrado, né, ele marcou a humanidade, né, no seu psiquismo, na sua estrutura, né, molecular, espiritual e planetária, né? E nós hoje aqui estamos ainda estudando, aprendendo sobre ele, né? Dentro disso, né, a psicologia ela vem trazer essa tentativa de compreender Jesus ao longo de um progresso dentro da construção da psicologia no nosso planeta, né? Ela vem buscado se aproximar do conteúdo profundo que ele tinha sobre a alma, já que ele, né, tratava a alma, né? E como eu disse, algumas técnicas hoje são utilizadas no consultório de psicologia, dependendo da abordagem que é utilizada, né? Em alguns momentos, quando consideramos o espírito, a alma que somos, ou seja, não só um amontoado de carne envolvida no ambiente, né? Ou seja, somos mais do que isso, que era o que Jesus tratava, era o que Jesus enxergava da nossa alma. E para entender essa psicoterapia de Jesus, nós vamos ter que trazer a alma para dentro da psicologia. Isso é um pouco complicado, né? Porque dentro de uma visão espírita, nós somos um ser tripartido, espírito, perispírito e corpo. Somos um ser que possui essas partes, né, constituintes, sendo que o perispírito é um intermediário do nosso espírito, do nosso corpo, e ele justamente é essa parte constituinte que recebe as impressões de todas as nossas escolhas, de todas as nossas decisões, ele registra, ele grava as marcas de todas as consequências que o nosso espírito vai assumindo ao longo das suas múltiplas existências, que ao longo da reencarnação o corpo vai manifestando, né? Em doenças, em sintomas físicos, ao mesmo tempo que o espírito, ou seja, quem realmente nós somos, também vai desestruturando, vai desorganizando uma condição harmonizada que vai também atingir o perispírito e o corpo dentro de uma única existência, por exemplo. Como é o caso de muitos de nós quando adoecemos, quando emocionalmente estamos desorganizados, enfim, e temos aí que enfrentar esses desafios. Dentro da psicologia, muitas vezes não são consideradas essas partes constituintes. Apenas uma delas, o corpo, né? Que é a parte que cientificamente nós conseguimos acessar em vários aspectos
e a psicologia como ciência, né, tende a focar de uma maneira parcial. Não digo errada, é claro, mas parcial. Ao decorrer da história, a gente vê os fenômenos biológicos, né? Ou seja, é um olhar organicista, né, da psicologia para essa alma. Então, ela só vai focar nos efeitos orgânicos do nosso corpo, né? O que aparece, o que pode ser medido, o que pode ser observado. E aí a gente tem o Freud, muito importante dentro de uma construção, né, da formação da psicologia, pai da psicanálise, né, trouxe aí essas descobertas sobre a sexualidade humana, essa força incrível que é a libido, que tem o poder de energia da vida, que hoje, com a doutrina espírita, a gente vai estudar mais profundamente, né? Porém, Freud se limitou aos recursos que ele tinha na época, ao conhecimento, reduzindo o indivíduo apenas a esses impulsos sexuais, diríamos assim, tendo ali um conteúdo importante, porém parcial, mas que certamente contribuiu para o início de tudo isso que nós vamos ver hoje. O behaviorismo, né, metodológico, radical, uma metodologia da psicoterapia, da psicologia, com Skinner, estuda o comportamento, né? O comportamento do homem, ou seja, os condicionamentos. O que nós treinamos a nós mesmos para nos comportarmos de tal maneira, né? Então, se dissermos, olha, imaginem que agora tem um bolo de morango com recheio de leite condensado e tem um suspiro maravilhoso, fresquinho aqui dentro e um cafezinho quentinho para todos nós. Opa! Desculpa aí, gente, que já comecei a salivar aqui, né? Então, esse condicionamento de só falar no alimento já dá fome, já dá vontade de comer. Isso é um condicionamento, nós vamos nos treinando. E esses condicionamentos também são emocionais, né? Então, a gente vai se condicionando a comportamentos, a atitudes em determinados aspectos da nossa vida, em que praticamente, às vezes, deixamos de pensar, né? Então a gente só age, a gente só vai pelos impulsos. São condicionamentos. É como se a gente fosse um monte de carne, bem pesado isso assim, né? Mas é um choque mesmo, né? Dentro desse padrão, né, do behaviorismo, a gente é um monte de carne que reage aos estímulos do ambiente que a gente vive. A gente interage, modifica o ambiente responde, nos modifica e a gente modifica de novo o ambiente e isso vai produzindo ali, né, o produto que somos nós, né? Ou seja, nós não somos nada, nós somos um produto realmente do ambiente. É uma visão parcial também do homem, né? E aí, resumindo, né, vem o Carl Gustav Jung, que dentro da psicoterapia, da psicologia analítica que ele criou, né? Estudou com Freud, aprendeu muitas coisas sobre o ser integral que nós somos. Este homem, segundo Joana de Ângeles, foi a abordagem que mais contribuiu para o conhecimento, para a compreensão científica da doutrina espírita, para o entendimento do homem como esse ser integral que ele é, né? Aquele ser tripartido composto de uma sombra, segundo Jung, e de um self, né? Ou seja, nós somos mais, nós somos uma totalidade. E dentro de um processo de individuação no mundo, nós vamos nos descobrindo, porque as situações que nos provocam, que nos desafiam, vão fazendo com que a gente vá percorrendo um caminho interno de autoconhecimento, e aí sim nós vamos respondendo ao mundo, né? E foi ele que mais se aproximou dos estudos, né? Em seus estudos, de uma compreensão das lições de Jesus, dentro dessa ótica da doutrina espírita. Joana de Ângeles cita muito, muito, muito mesmo Jung nas suas obras, né? Tem toda a série psicológica da Joana de Ângeles, maravilhosa, que ela vai entrar profundamente nesse contexto do ser que nós somos. Existem outras abordagens tentando devolver a dignidade do homem, ou seja, gente, nós somos mais do que um corpo aqui. A gente pensa, a gente tem o poder de decisão, e elas ao longo do tempo vão vindo, né,
contribuir para essa nossa dignidade, para esse entendimento. Mas, dentro de um passado, nós já passamos aí por algumas situações, né? Na nossa jornada no mundo aqui, né? Por exemplo, uma visão politeísta da vida, né? Um mundo que era regido pelos deuses. Então, nós tínhamos nesse caso talvez pouco livre-arbítrio, né? Porque os deuses coordenavam as coisas, né? Os indivíduos, o mundo, as colheitas. Então, eles tiravam esse poder das nossas vidas, de nós mesmos, em muitas situações. E ficávamos ali sob o joguete de algumas forças divinas. Depois, com Deus único, porém, não muito livre-arbítrio nós detínhamos, nos sentimos sem escolha, porque muitas vezes, nessa visão, já nascíamos como um pecador. E aí a gente já carregava um estigma, ou seja, já não somos livres, já temos que reparar e sair de uma prisão, já temos que cuidar com isso, com aquilo, pisando em ovos aqui, sem poder decidir, nas mãos desse Deus único também. Não era muito diferente do politeísmo. E aí Jesus aparece, né, apresentando um Deus que é Pai, um Deus que é bondoso, misericordioso, justo, né, onipotente, onipresente. E nesse momento ele começa a apresentar ao mundo a sua psicoterapia, com com essa compreensão, com esse conceito de que Deus é Pai, é nosso Pai. E aí o que acontece? Muitas pessoas falam que Jesus era um grande psicólogo, mas na verdade a psicologia ela tenta entender a totalidade de Jesus, né? Então a psicologia que está buscando, correndo atrás de Jesus, né? Se cristianizando, como diz o Daniel Campos, né? Lá do Vinha de Luz do Rio de Janeiro. Então, não Jesus era um grande psicólogo, a psicologia que está correndo atrás do tempo perdido aí, desses conhecimentos que Jesus, há mais de 2000 anos atrás, trouxe. E ele não só trouxe, ele ensinou, ele exemplificou na prática, no meio do povo, né? No meio da multidão. E ele traz essa psicoterapia quando ele diz que o reino de Deus está dentro de nós. Aí começa a mudar tudo. Porque ele vai instaurar no homem a subjetividade dentro de nós, um poder de ação, uma era psíquica individual, porque o reino de Deus vai começar no nosso coração, não está fora, não está em nenhum lugar que controla além de mim. Eu controlo esse reino, eu posso acessar, e cada um na sua medida pode também construí-lo. Então, ele tira o reino dos céus do lado de fora e instaura ali a era da psique no ser humano, da subjetividade, do livre-arbítrio, do poder de decisão e de responsabilização pela a sua própria vida, pelas suas escolhas. Então veja, o reino de Deus começa dentro de nós, dentro da nossa estrutura, da nossa personalidade, da nossa psique. Então, dentro do símbolo dos nossos sentimentos, que é representado pelo coração. Então, nesse momento, é que vai surgindo esse processo importante psíquico para o homem dentro de uma visão que busca compreender Jesus como psicoterapeuta. Por quê? Ele dá um sentido para nós. Opa, eu posso buscar o reino de Deus, então? Poxa, isso é muito legal, eu quero isso. E eu posso correr atrás disso, eu tenho um sentido existencial para mim aqui. Eu tenho um lugar que é diferente do seu. E todos os desafios que estiverem na minha frente, que a vida colocar, vão estar dentro de um conceito de sentido, de lugar, de propósito. Então, motivada, eu vou conseguir atravessar todos eles e vou conseguir me harmonizar, me equilibrar emocionalmente dentro da minha estrutura de personalidade para esta vida e vou elaborando cada um desses desafios, dia após dia, e vou conquistando o meu reino, né? Eu vou acessando cada vez mais esse reino de Deus dentro de mim. Resumindo, né? A psicoterapia de Jesus, ela vai ensinar
e vai dar um sentido ao nosso sofrimento também, porque a dor ainda faz parte do nosso caminho. Então, quando nós conseguimos compreender a lição que ela está nos trazendo naquele momento, o sofrimento ele ganha um sentido. E aí nós, às vezes, deixamos de compreendê-lo como um problema, como uma dificuldade, como um motivo de sofrimento, de angústias morais, como está escrito ali na questão 255 ali, né? Tô vendo? E a gente vai conseguindo mudar a nossa estrutura psíquica. Nós vamos entendendo o poder de ação que nós temos. E aí ele vem e fala, olha, bem-aventurados os aflitos, aqueles que sofrem, porque eles estão no atrito do autoconhecimento. Ele está falando de nós aqui, né? E vão encontrar o reino dos céus que não está fora, mas nessa construção subjetiva e interna do bem sofrer. Então, quando nós conseguimos atravessar esse atrito do autoconhecimento que a vida nos desafia, independentemente da nossa vontade, muitas vezes, esse atrito dói às vezes, ele nos gera angústia e sofrimento. Quando nós conseguimos encontrar um sentido para isso, vamos construindo dentro de nós as ferramentas, os mecanismos para as chaves que vão liberando a porta, né, do reino dos céus. E aí, continuando, Jesus, através das imagens, ensinava a nossa alma sempre por palavras, metáforas, parábolas, enfim. Ele sabia que o nosso sistema nervoso, que o nosso cérebro aprende por imagens. Então ele sempre jogava uma imagem, um duplo, né? Polos, dois polos. E ele falava que nós estruturamos a nossa personalidade, o nosso ser em dois polos. E a gente sempre está variando entre alguma coisa, né? Entre uma coisa ou outra, ou seja, um duplo aqui, né? E ele sabia muito bem disso e ele fazia uso disso dentro desse tratamento psicoterapêutico dele. Então, se nós conhecermos as nossas polaridades, nós vamos conseguir controlar melhor o nosso comportamento e vamos oscilar de maneira mais equilibrada para encontrarmos o amor e domarmos as nossas imperfeições, as nossas fraquezas, transcendermos os nossos vícios e o ser integral que nós somos. E eu trouxe alguns exemplos desses duplos, né, dessas polaridades dentro da psicoterapia de Jesus. Quando a gente fala, né, na praticar a caridade, né, duas mãos, né, a mão direita, a mão esquerda, né, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita, enfim. A gente está falando de mão, imagem, né, um duplo aqui, né, uma oscilação, né, ou eu estou na mão esquerda ou eu estou na mão direita. Como é que eu estou dentro disso, né, a mão direita que é as intenções expressas, sociais, e a outra que às vezes oculta os nossos conflitos, que uma quer doar e a outra quer mostrar, e aí a gente vai oscilando durante a nossa vida dentro desses dois duplos. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Duas outras imagens, dois polos, a do Deus que é interno, né, das nossas necessidades materiais e das nossas necessidades divinas, do potencial que nós temos, né, divino, e as demandas da necessidade material do mundo, que também existe, né, em cada um de nós, já que somos imperfeitos, né? Então, oscilamos dentro disso. Daí a César o que é de César, o arquétipo de César, modelo, né? Como nós vamos viver na Terra sem pagar impostos, sem pagar a conta, sem comprar comida, sem, enfim, nos deslocarmos, né? Precisamos dar a César o que é de César. Faz parte do nosso processo evolutivo. Portanto, é importante o recurso, o arquétipo de César dentro de um ponto de vista evolutivo do ser humano, porém não é o objetivo final, né? Então, nós temos que ver o outro duplo disso, né? Dai a Deus o que é de Deus, porque é justamente ele o imperador dos espíritos da vida, né?
do universo. Então, vamos entregar então a Ele o nosso lado divino, já que Ele que nos criou e nos proporcionou essa divindade, esse potencial criador também. Então, dentro desses duplos, a gente vai oscilando conforme a compreensão que nós temos da vida, conforme as experimentações que a gente vai vivendo e o que a gente vai aprendendo. E Jesus sabia de tudo isso, veja tudo que ele está nos ensinando. E aí a gente vai dentro dessa bipolaridade, aqui não estou falando do transtorno bipolar, né? Mas dentro dessa bipolaridade a gente vai oscilando. Os níveis de consciência, né? Quando a gente precisa conhecer as nossas polaridades, então como é que a gente faz, né? Observar a si mesmo, né? Como é que a palavra do mestre chega até nós? Dentro da nossa estrutura, né, emocional, psicológica. Vamos observar um pouquinho, né, a nossa alma. Será que as sementes que ele planta, como é que nós recebemos espiritualmente dentro de nós? Ele vem e joga a semente do evangelho na nossa alma, mas vem os pássaros e comem, e aí a gente não consegue deixar que essa semente frutifique? Então, ele marca isso como um primeiro nível de consciência. Ou ele joga a semente e a nossa alma está cheia de pedras, num terreno cheio de pedras, onde a semente cai, não finca, né, a raiz, e de novo a mensagem morre ali. Né? Um segundo nível de consciência. Ou o terceiro, a nossa alma é uma alma espinhenta. Tem um monte de espinhos, é uma alma agressiva, está presa, sente sufocada por esses espinhos, que muitas vezes são os desafios da vida, né? As expiações, e aí a gente não consegue também entender que essa semente está ali para que a gente faça ela prosperar dentro de nós. Ou ela prospera, ela frutifica na nossa alma. Por quê, né? Porque nós nos transformamos, nós podamos as nossas imperfeições, os nossos espinhos, nós vamos limpar o terreno, a gente tira as pedras, e aí pega o carrinho de mão, ganha calo na mão, é muito trabalhoso, mas no final fica tudo bonito. Aí você pega lá a mangueira, aí planta uma grama, aí fica tudo lindo. Mas dá trabalho fazer isso, né? A gente precisa limpar esse terreno cheio de pedras aí, vigiar os pássaros para não fazer ninhos ali, enfim, tudo mais. Mas no final das contas a semente vai frutificar, né? Então, que tipo de alma nós somos? E dentro da psicologia, fazendo um paralelo, também existem hoje, né, esses níveis. É o nível de sono, o nível de sono com sonhos, o nível de consciência em despertamento, o nível de consciência desperto e o nível de consciência cósmica, né? Muitas vezes, quando tentamos, né, construir, limpar esse nosso terreno, fazer tudo que é preciso para manter ele fértil, né? A gente vai caminhando nesses níveis de consciência até, quem sabe, um dia alcançarmos a consciência cósmica, que é o nosso modelo, nosso mestre guia Jesus. E aí, então, nós certamente seremos psicoterapeutas de outras humanidades, né, como ele foi para nós. E ele nos faz um convite, né? Que tipo de terreno é a nossa alma? É cheio de pedras, então vamos lá, gente, vamos buscar corrigir esse negócio, vamos fazer uma limpeza aí. Mas como é que a gente pode fazer isso, né? Através desses duplos, né? Que ele falou, vamos encontrando o sentido da nossa vida, do sofrimento que a gente está tendo. Sabe, aquele sofrimento repetitivo que a gente tem, meu Deus, mas isso não para, né? A gente fica ali quebrando a cabeça. Tem um sentido ali, tem algo ali, tem uma mensagem, né, para nós que vai nos fazer entrar numa viagem interna na busca desse autoencontro, desse reino de Deus. Tá, Cris, mas como é que é isso, né? Como é que a gente vai saber, então, se a gente está sob o mando da mão esquerda ou se a gente está sob o mando da mão direita, né? A gente tem uma dica e Jesus vem dar uma dica fantástica, né?
Eu acredito que todos nós observamos essa dica, que é quando vemos a sombra de um argueiro no olho do outro, é porque estás carregando uma trave no teu. Uau! Acertou na mosca, né? Olha, e quando eu olho para o outro, eu vejo algo feio ali, uma manchinha preta, é porque no meu tem um poço fundo, um abismo daquilo, né? E ele deu essa dica fantástica para nós. Ou seja, né? O nosso próximo é um espelho para a nossa alma, né? Então, quando quisermos nos conhecer, vamos ver o que tipo de julgamento nós estamos fazendo em relação ao nosso próximo. A gente vai identificar quem nós somos de verdade, que tipo de terreno que nós estamos sustentando nas nossas vidas. E isso no bom sentido, né? A fim de que a gente realmente possa nos conhecermos mesmo, né? E começarmos a buscar esse caminho de evolução. Então, na verdade, o que ele está falando, né, dentro da psicologia hoje, ele está falando das projeções que a gente faz. Quando nós temos uma dificuldade e por termos dificuldade de olharmos para ela, porque dói, a gente olha do outro. E aí a gente aponta do outro. E muitas vezes, quando a gente aponta o dedo, a gente está inconsciente disso. Eu não vou apontar o dedo porque agora você é isso e aquilo, porque eu não quero olhar para mim nesse momento. E eu estou apontando o dedo para você, porque você está na minha frente. Não, é algo inconsciente que a gente faz muitas vezes. E Jesus sabia muito bem disso. E ele utilizava isso dentro da sua psicoterapia. E hoje também, os psicólogos, né, psicoterapeutas também fazem esse tipo de trabalho dentro do discurso do paciente. Ele vai analisar, né, dentro daquela fala, a trave que aquela pessoa tem no olho dela, porém ela vê no olho do outro. E aí ele vai fazer essa ponte, né? Ele vai ser esse espelho dentro de uma relação psicoterapêutica. Ele vai ser a cobaia, né? O bode expiatório do paciente e vai mostrar para ele o espelho, ou seja, quem de fato ele é, né? E aí, ou seja, quando nós estamos falando da trave do mundo, estamos falando de nós mesmos. Quando nós estamos reclamando do outro, nós estamos reclamando da nossa dor, do que dói para nós, do que é difícil mexer em nós. E aí a gente vai empurrando com a barriga muitas vezes conflitos, desentendimentos, situações onde a gente exige que o outro mude, que o outro isso, que o outro aquilo. Porém, se nós entendemos que ele é um espelho, entendemos também que quem tem que mudar somos nós, em primeiro lugar, para que depois sim, ele como espelho mude, né? E a gente passe a ver outra coisa. Um dos maiores exemplos disso, que eu acho maravilhoso, é essa passagem da mulher adúltera, né? É uma das, não sei se é a primeira, mas pelo que eu estudei, uma das primeiras psicoterapias em grupo que Jesus veio ali, olha, gente, aprendam isso, né? E aí essa mulher, né, era uma jovem e sim, ela estava equivocada porque ela tinha 2 namorados naquela época. Imagine, né? 2 namorados naquela época. E aquele dia ela foi à feira, pegou a bolsa, botou algumas moedas, porque ela tinha que pagar umas contas, tinha que comprar umas coisas. E quando ela chega no mercado, vem um jovem e tenta roubar as moedas dela, em cima, vai para cima dela, tenta pegar. E ela já era conhecida por ser namoradeira. E aquele jovem, né, tentou forçar ali, os dois caíram na terra, começaram a se rolar, ela se defendeu dele, não deixou ele pegar, brigaram mesmo, se rolaram no chão. E as pessoas, né, foram acumulando ali para ver o que estava acontecendo e começaram a parar, né? Ao invés de ir lá ajudar, né, começaram a parar, olha, mas o que está rolando ali? E começaram a observar a briga. E aí o que acontece, né? Quando o rapaz ele percebe que ele não vai conseguir levar as moedas, porque ela estava firme, se defendendo, né? Ele que já a conhecia, ele quis puni-la, porque naquela época, né, a mulher estava em uma situação de vulnerabilidade.
E ele levantou e gritou: apedrejem a adúltera! E imediatamente ela foi levada ao centro de uma praça por alguns fariseus que também estavam ali observando a briga. E Jesus estava chegando na cidade, ele estava chegando naquele local ali. E ele também parou para observar aquela situação, nas pessoas que ali estavam, e começou a ouvir, né? Olha, a lei é clara, se ela é adúltera, ela vai ter que ser apedrejada. E aí a armadilha estava pronta, né? Jesus então foi questionado: Jesus, tu que és o pregador do amor, né? E tu que nos ensina e nos diz, o que tu nos diz? Devemos cumprir a lei ou devemos libertar essa mulher? Estava pronta a cilada. Se Jesus fala apedrejem essa mulher, ele seria também um assassino, né? Considerado. E se ele dissesse não, libertem essa mulher, né? Vocês estão loucos, né? Vocês não estão olhando para o sapato de vocês, né? Eles também ia estar condizente talvez com um comportamento adúltero que ela realmente estava no seu equívoco. E aí o que ele fez? Ele observou tudo e ele resolveu, né, uma coisa em grupo, né? Ele resolveu o problema de todo mundo, num processo psicoterapêutico de grupo. E ele trabalhou as projeções daquelas pessoas que estavam ali naquele momento, porque todos estavam condenando aquela mulher, projetando nela o lado adúltero que cada um tinha em si mesmo. Era uma covardia. E ela estava sendo o bode expiatório da vez, embora tivesse ali em prática talvez equivocada. Jesus observou a todos, permaneceu em silêncio, ele se abaixa, começa a escrever na terra com os dedos, e isso Amélia Rodrigues narra no livro de Humberto de Campos, Contos e Crônicas. E Jesus começa a escrever na areia dos conflitos inconscientes que cada um daqueles carregava dentro de si e não conseguiam perceber, mas que condenavam naquela mulher. Para que ele pudesse desligar aquela projeção daquelas pessoas que queriam apedrejar e matá-la, né, ele teve que tornar a sombra de cada um consciente. Como é que ele vai fazer isso, né? Porque era aquela covardia, aquela sombra que estava motivando a destruição daquela moça. Ou seja, quase não acontece conosco isso, né? A falta de coragem nossa de destruir a meretriz que carregamos também dentro de nós, né? Ou de destruir o ladrão, ou o traidor, ou seja o que for que carregamos dentro de nós. E aí nós projetamos nas outras pessoas. E Jesus devolveu isso para cada um, sendo o espelho, escrevendo na terra. Ele salva a mulher, se conscientiza, né? Conscientiza aqueles pacientes naquele momento que estavam inconscientes. Então, escreve na terra adúltero, traidor, ladrão, assassino, ou seja, um defeito, uma característica da sombra de cada um deles que estava projetando naquela mulher, vendo a trave, né, que traziam na própria alma. E eles começaram a ver, porque nós não somos nada curiosos, né? Imagina, Jesus escrevendo ali, ô Jesus, o que tu diz aí para nós? E, meu Deus, esse homem não fala nada? Tá escrevendo na areia? O que tá pensando? O pessoal começou a olhar o que Jesus estava escrevendo. E aí eles ficaram pasmos, né? Mas como é que ele sabe que eu traio também? Quando elas liam, né, as palavras. Como ele sabe que sou um ladrão? Levava um choque. Esse choque é quando a sombra sai do inconsciente e chega na consciência. Eu me dou conta de que eu também sou promíscua, de que eu também sou uma ladrona, de que eu também traio, de que eu isso, de que eu aquilo. Eu tomo consciência disso. Então minha sombra sai da escuridão e vem para a consciência. Automaticamente eu... peraí, só dá licença um pouquinho que eu lembrei que eu tinha que passar no mercado antes. E tá tudo bem. Isso vai passar, você vai ficar bem. E aí todo mundo largando as pedras, né? Saindo de fininho.
Do nada não tinha mais ninguém ali, só tinha Jesus e só tinha a moça, e ele perguntou: mãe, mas cadê, né? Aqueles que te condenavam? Não vejo mais ninguém. Todos já tinham ido. Ah, eu também não te condeno. Vá e não tornes a pecar. Porque senão algo de ruim vai te acontecer, mulher. Acorda, toma consciência. Então a sombra dela também, ela tomou consciência. Daí ela foi para casa refletindo aquilo que ela estava, enfim, né, fazendo sobre a vida dela, dando um sentido, né, de sofrimento e angústia, criando isso para a própria vida. Então veja como é maravilhosa a psicoterapia de Jesus. Através das imagens dos vícios de cada um que ele foi escrevendo, porque tudo é imagem, palavras, né, parábola, metáfora, nosso cérebro entende tudo por imagem e ele muito bem sabia disso, trabalhou naqueles indivíduos. Aí ele não respondeu a pergunta, não caiu na armadilha e salvou todo mundo, né? E hoje nós estamos aqui tentando entender esse homem, né? Então, como um bom psicoterapeuta, ele conseguiu integrar a sombra de todo mundo, né, que queria matar a mulher, devolvendo a projeção de cada um e integrando, né, também a sombra dela. A sombra não é má, gente. A sombra faz parte de nós. Porém, ela traz algumas questões que nós não queremos olhar, porque são difíceis para nós trabalharmos. No entanto, ela também carrega o nosso potencial divino. Por isso, o processo de individuação é tão importante, porque quando nós encontramos a nossa sombra, nós encontramos o verdadeiro potencial divino que nós somos. E aí a gente começa a ficar poderoso, porque aí a gente começa a entender a vida e a gente começa a seguir o nosso programa de espírito no mundo, né, que estamos. E aí, tudo isso, né, baseado nas polaridades, baseado nesse reino de Deus que vai começar dentro do nosso coração e na tendência que nós temos de nos relacionarmos dessa maneira especular, né, entre um polo, entre outro. E quanto mais nós conseguimos entender essa variação que nós damos à nossa vida, ao nosso comportamento, mais tomada de consciência a gente vai tendo de nós mesmos. Porque aí eu vou tomando consciência daquilo que eu estou fazendo em relação ao meu próximo. E eu vou modificando a minha estrutura com isso. Então Jesus vem, quebra o espelho e traz aí a nossa sombra, né, para junto de nós, integrando a nossa consciência. Ou seja, a gente vai descobrindo de verdade quem realmente nós somos. Olha, veja, essa palavra é importante. A gente vai descobrindo quem somos. Nós não nos conhecemos, tá? Então a gente vai descobrindo à medida em que a gente vai vivendo quem realmente nós somos. E ele sabia muito bem disso, porque ele nos ensina. Olha, bem-aventurados tu que estás em aflição, ou seja, tu que estás com a sombra, porque tu estás te enxergando após quebrar o teu espelho. Tu estás indo bem. Vamos lá, continue assim. Né? A ideia é essa mesmo. Olha, não é muito alegre às vezes esse encontro, porque enfim, nós somos um pouco complicados, mas é necessário que haja essa dor do autoencontro, porque nós certamente estaremos a caminho, né, desse reino de Deus, estaremos mais conscientes de nós mesmos. Então esse é o sentido profundo, né, de Jesus ao sofrimento, ao nível de sofrimento que cada um de nós atribui à dor que aparece no nosso caminho, já que a dor é necessária, não o sofrimento. E aí a gente começa a entender a necessidade desse autoencontro, do sofrimento que ainda temos quando nós encontramos com a nossa sombra e conseguimos dar conta de tudo isso ao longo da nossa vida, né, das nossas experiências. E aí a gente precisa de uns amiguinhos, né, da fé, da coragem para nos auxiliar nesse caminho, porque é desafiador mesmo, né?
O sentido, ele vem junto com a fé. Ela nos assegura, nos apoia, né? Então a gente precisa descer no nosso inferno, fazer uma catarse, atravessar esse inferno para entendermos que depois dele encontramos algo bom, que é o que somos, que é esse poder divino que nós temos dentro de nós. E aí a gente precisa de coragem de olhar para nós mesmos e dizer, ah, tá, ok, eu sou assim mesmo. Eu tenho esse lado, porém não, vamos lá, vamos levantar a cabeça, vamos arrumar o que tem que ser arrumado, vamos limpar esse terreno, vamos cortar as árvores, vamos podar tudo, vamos deixar tudo bonito, né? Vai dar um pouquinho de trabalho, mas vai dar certo. Tanto que ele falou, olha, se você tiver pelo menos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai conseguir mover as montanhas terríveis das dificuldades da tua alma. Mais uma imagem, de novo, né? Mais uma imagem, mais um duplo de Jesus onde podemos variar. E aí hoje a gente tem transtornos dos mais variados, de ansiedade, de pânico, de fobias, né? Todos relacionados dentro de um padecimento na área da fé. Bom, a psicologia como ciência em algumas áreas não vai explicar tudo isso. Porém, no fundo, né, no plano de fundo desses transtornos estão ali a falta de fé, a falta de sentido, a falta de enfrentamento e de coragem da sua própria vida. Quando nós conseguimos exercitar essa fé, essa coragem, a gente vai conseguindo evitar sofrer dessas psicopatologias. Nós vamos entendendo que um passinho para cá, um passinho para lá, eu vou conseguindo atravessar esse inferno, entre aspas, que eu estou vivendo nesse momento, seja ele qual for, né? Fora que nós evitamos doenças e outros tipos de padecimentos. Para finalizarmos, a psicoterapia de Jesus é então aquela psicoterapia que vai pensar a vida em termos de imortalidade, não poderia ser diferente, né? Ela vai então dar um sentido profundo, existencial à nossa vida, tanto nos momentos alegres, felizes, bem como nas horas da dor, né? Do sofrimento. E ela vai fazer com que, com esse entendimento, com essa vida, com essa experimentação, a gente construa a resistência dentro de nós. E aí, com resistência, coragem, fé, a gente vai conseguir ir até o final dessa viagem em busca da nossa sombra, quebrando todos os espelhos que aparecerem no nosso caminho e nos apropriando, né, de nós mesmos, do nosso potencial, né, das coisas que nós já conseguimos construir dentro de nós, dando valor a cada uma delas, nos sentindo felizes por aquilo que já conseguimos conquistar e vamos estruturando a nossa personalidade, abandonando os desequilíbrios da vida, né? De todas as situações que desde o momento em que nascemos até hoje vamos enfrentando por aqui e vamos acontecendo como espíritos imortais, já que não vai ser nessa vida que vamos conseguir dar um desfecho, né? E alcançarmos Jesus em sua plenitude, porém nós vamos estar acontecendo a cada nova vida, a cada nova oportunidade dentro daquilo que ele nos ensinou, que é o sentido existencial, né? E isso traz uma vitalidade para o nosso espírito e poder enfrentar a vida, poder enfrentar o mundo. Então Jesus veio à Terra acordar os humanos para a vida maior. Ele veio trazer o caminho, a verdade e a vida. Olha, gente, é por aqui, venham! Venham, vocês conseguem, venham, olha, eu tô aqui, eu também sou um de vocês. Mas vocês precisam dar um passinho. E ele vem e mostra como é que dá o passinho. E aí a gente deu o primeiro passo, a gente percebe que a gente pode dar o segundo, né? A vida só se movimenta quando nós nos movimentamos. Se nós não nos movimentamos, a vida não vai nos ajudar. Então,
E ele veio nos trazer esse entendimento. Venham comigo, venham, me sigam, que vocês vão encontrar o reino dos céus. Está tão perto de nós e nós não podemos imaginar. Está aqui, ó, ao nosso alcance. E ele ainda está do lado de fora nos abraçando, nos acolhendo em todos os momentos. Então que a gente consiga, cada um de nós, encontrar esse reino de paz e essas possibilidades, né, desse caminho de individuação, que é individual, embora estejamos todos juntos aqui. Seria isso. Muito obrigada, né, pela oportunidade novamente.